Bem-vindos à TV Cresce Alagoas, o canal de notícias do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Estado de Alagoas. E na edição de hoje vamos acompanhar a capacitação de fiscais e a uniformização de procedimentos do sistema COFES-Cresce, realizados para assegurar o exercício profissional legal. A meta da fiscalização dos conselhos de regulamentação profissional é garantir à sociedade serviços prestados apenas por profissionais regularizados e qualificados. Para que a fiscalização atenda melhor às aspirações de todos, a uniformização de procedimentos é essencial, a fim de zelar pelos interesses da sociedade e assegurar o exercício profissional legal. Uniformização de procedimentos e capacitação dos fiscais foram debatidas de 11 a 14 de dezembro durante o 4º encontro de fiscalização do sistema COFES-Cresce no Hotel Ritz Lagoa da Anta, em Maceió. Compondo a mesa de abertura do evento, estiveram presentes João Teodoro, presidente do COFES, Sérgio Cabral, presidente do Cresce Alagoas, Vilmar Pinto, diretor do COFES, Diogo Gama, também diretor do COFES, Augusto Viana, vice-presidente do COFES e Antônio Carlos Lessa, presidente da ADEPOL Alagoas. Além dos ensinamentos transmitidos, o encontro foi marcado pelo profissionalismo dos envolvidos. Durante 3 dias, a dedicação, responsabilidade, companheirismo e amizade entre participantes e organizadores foram fundamentais para o grande sucesso do evento. O reconhecimento de um trabalho bem feito foi muito importante para a motivação de todos. Nesse sentido, a diretoria do Cresce Alagoas agradece e compartilha este sucesso com palestrantes, diretores e presidentes do COFES, conselheiros e fiscais dos Cresces. Com a palavra, Júlio César Rios Fernandes. Obrigado, Bruna. Deixa eu pegar o passador aqui. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria parabenizar... Oi? Qual o passador? Ah, está aqui, ó. Obrigado. Bom, primeiramente, eu queria parabenizar o Cresce de Alagoas pela iniciativa, o presidente Sérgio Cabral por ter apoiado esse evento, o presidente João Teodoro também que apoia esse evento, que é muito importante para nós que estamos ali diretamente ligados na fiscalização. E também eu achei interessante o formato que foi escolhido aí dos palestrantes, que a gente acabou mesclando pessoas que têm conhecimentos técnicos em assuntos específicos, como a lei de estágio que foi falada ontem pela doutora, sobre registro de incorporação, o doutor Milton falou hoje sobre prevenção à lavagem de dinheiro, e aí tem também aqueles palestrantes que estão no dia a dia da fiscalização, né, como eu, o Limão, o próprio Júnior, o Isaías. Então, acho importante essa mesclagem para que a gente possa agregar para o nosso dia a dia na fiscalização. Bom, eu vim aqui com uma missão, quando o Júnior me ligou para me convidar para fazer a palestra aqui hoje, ele falou assim: Júlio, traz algum caso prático aí do Cresce São Paulo que você acha que possa ser útil para os outros conselhos? E na hora que ele me falou isso, me veio na cabeça já a ideia do que eu pudesse falar aqui hoje. Então, eu trouxe aqui 2 casos que nós estamos praticando no Cresce São Paulo que eu tenho certeza que possa ser útil no dia a dia de vocês, no conselho de vocês. Obviamente, eu não estou dizendo que o que a gente pratica em São Paulo deve ser praticado exatamente no conselho de vocês, porque tem que ser respeitado aí a peculiaridade de cada conselho. Mas, trazendo aqui já então o que nós vamos abordar hoje, que eu sei que muitos de vocês já enfrentaram isso, que é a resistência na fiscalização em alguns casos, né, que a gente no dia a dia enfrenta, e quem está no dia a dia da fiscalização sabe o que eu estou dizendo. E outro procedimento que a gente tem adotado lá no Cresce São Paulo, que é o procedimento do cumprimento do acordo de cooperação técnica que o COFES fez com o Ministério Público do Trabalho, e que inclusive a doutora citou ontem, quando ela falou sobre a legislação de estágio, que é um acordo que já está em vigor desde 2021, se não me falha a memória, e até então ninguém, pelo menos até onde eu sei, né, ninguém estava aplicando exatamente o que diz esse termo de cooperação. E aí lá no ano passado, teve o CIPLAD, acho que alguns daqui participaram, e o procurador Gustavo Rios esteve lá e falou sobre esse acordo, inclusive ele que assinou esse acordo. E aí, depois daquela apresentação, né, o presidente Viana convidou o Gustavo Riso para comparecer no Cresce São Paulo e fazer uma apresentação exclusiva para o Departamento de Fiscalização e o Departamento de Ética, para que a gente pudesse colocar em prática esse termo de acordo. Então, eu vou falar sobre esse é o segundo assunto que eu vou abordar no final da apresentação. Bom,
no Cresce São Paulo, lembrando novamente, eu estou falando aqui no caso do Cresce São Paulo, respeitando a peculiaridade de cada regional, mas no Cresce São Paulo, nós, de uns 3 anos para cá, nós estávamos enfrentando dificuldade nas fiscalizações de plantões com evasão. A gente chegava no plantão, as pessoas corriam da fiscalização e o fiscal não tem como sair correndo atrás de pseudo-corretor, né? E aí a gente tentava fazer a abordagem daqueles que eram possíveis, mas muitos acabavam fugindo. E em virtude disso, nós adotamos um procedimento de fazer a fiscalização com apoio policial, apoio da Polícia Militar. A gente acionava a Polícia Militar para fazer a abordagem nesse plantão em data futura. E assim fizemos em alguns plantões em São Paulo e funcionou muito bem. Eram plantões consideravelmente grandes, a gente ia com uma equipe de fiscalização grande também, Polícia Militar, 3, 4, 5 viaturas de acordo com cada caso, e tivemos êxito em muitas fiscalizações, nesse sentido, porque as pessoas tentavam fugir, o policial tem o poder de parar as pessoas, ele abordava aquelas pessoas e a gente conseguia fazer as autuações. E teve casos que a gente autuou 40 pessoas em um único plantão. 40 pessoas em um único plantão. Tinha gente, inclusive, escondida embaixo da cama. Verdade. Bom, e aí assim a gente fez. Só que aí, as imobiliárias e as construtoras, percebendo esse comportamento da fiscalização do Cresce, eles inovaram, né? E aí que é o caso que eu vou trazer aqui para vocês. São 2 casos especificamente. O primeiro, no ato da abordagem da fiscalização, algumas pessoas tentaram fugir, mas outras não. Eles criaram dentro do próprio plantão salas específicas do jurídico, depósito de material. Inclusive, nesse primeiro caso, tinha uma sala de tour virtual que eles apresentavam um produto para os clientes. E quando a gente chegava com a fiscalização nesse local, essas pessoas, algumas tentavam fugir e conseguiam, e outras se escondiam nessas salas especificamente e se trancavam lá. E dentro na porta da sala estava escrito acesso restrito. Então, imaginem vocês, a gente chega num plantão, a pessoa se tranca numa sala que está escrito acesso restrito, e uma delas estava escrito jurídico, a outra depósito de material e a outra tour virtual. E aí o fiscal que chegou lá falou, olha, preciso fiscalizar esse local que eu vi que tem gente entrando aqui dentro. E aí o coordenador do plantão falou assim, aqui vocês não entram, aqui é acesso restrito. Se vocês entrarem aqui, vocês estarão cometendo um crime, invasão de domicílio. Foi o que falaram para o fiscal. E aí, no segundo caso, é parecido, só que a única diferença é que as pessoas que estavam se evadindo da fiscalização, algumas conseguiram também, só que eles alugaram uma sala comercial ao lado do plantão, e quando a fiscalização chegava, as pessoas corriam para essa sala comercial, se trancavam lá e não deixavam a gente entrar. São os 2 casos que nós nos deparamos recentemente no ato da fiscalização. E aí eu pergunto para vocês, aí uma pergunta também, se alguém quiser responder, fique à vontade. O que vocês fariam no caso desse? Veja, as pessoas se esconderam dentro de uma sala que está escrito restrito, e dizendo que ali é um domicílio, né, de acordo com o Código Civil, e que vocês não poderiam entrar ali. O que você, numa situação dessa hoje, dentro do seu regional, o que você faria? Quem está diretamente na fiscalização? Alguém se arrisca? Recuaria. Você entrava? Você acha que não daria uma invasão de domicílio, sendo uma área restrita? Mas você entrava como? Você estava trancado? Hã? Quebra a porta? Mas o cara falou, não vou abrir. Foi o que aconteceu. Nós pedimos para... Tá, então vamos lá, vamos para a discussão. Ele falou assim, eu ligaria para a polícia. Aí a polícia, eu vou falar com propriedade porque eu fui policial durante 10 anos. O policial chegaria, nesse não foi o caso, tá? Mas se chamasse um policial e o cara falou assim, ó, tem gente aqui dentro que não quer se identificar, o policial não ia entrar. Ele não tem autoridade para quebrar a porta, para arrombar a porta. Né? Tudo que... Ó, eu vou contextualizar depois o desfecho disso, mas eu quis fazer essa provocação para saber como que cada um tomaria providência numa situação dessa. Ó, o colega aqui falou que colocaria gás lacrimogêneo debaixo da porta. Lacra a porta, enfim. Bom, vamos lá. Fala, quer comentar lá no fundo? Pois não. Sim.
Tá, aí você notifica a imobiliária e ele não te... E vou te falar o que nós fizemos, eu vou contar o caso. Eu só quis provocar aí o que cada um poderia tomar de providência e eu vou falar aqui o que nós adotamos de providência lá no Cresce São Paulo. Então, vamos lá. O Cresce adotou um procedimento através de uma equipe multidisciplinar, envolvendo o jurídico, a própria fiscalização, o departamento de ética, para que a gente tentasse achar uma solução para esse caso. E são casos reais, tá? Recentes, inclusive, tem menos de um ano esses dois casos. O que nós fizemos? Esse primeiro caso, como eu disse, era um plantão ali na região metropolitana de São Paulo, no município de Barueri, onde tinha mais ou menos 50 pessoas, entre corretores e pseudocorretores que se evadiam da fiscalização. Pois bem, na primeira fiscalização, o que aconteceu, que eu acabei de dizer, as pessoas alguns se evadiram e outras se esconderam visivelmente na frente do fiscal, se esconderam nessas salas. E aí o fiscal chamou o responsável, o coordenador do plantão, normalmente tem essa figura, eu acredito que a grande parte dos estados tem a figura do coordenador, chamou o coordenador falou assim, não sei, não posso, não tenho o que fazer, o cara começou a se desviar da fiscalização, e aí nesses casos a gente sempre orienta os nossos fiscais, que a gente chama de analista de conformidade, a relatar em auto de constatação. Relata o que está acontecendo para que a gente adote uma providência e tentar resolver esse caso. Então eles autuaram quem eles conseguiram abordar, e aquelas pessoas, infelizmente, não foram abordadas. A gente não tinha uma solução ali que resolvesse naquele momento. Bom, feito a primeira abordagem, o que a gente tem feito nesses casos lá em São Paulo? A gente organiza uma nova fiscalização com uma equipe maior, e aí a gente tenta chegar de surpresa para poder conseguir abordar todo mundo. E assim fizemos. Montamos uma equipe maior de fiscais e retornamos nesse plantão uma semana depois, para ter uma fiscalização mais assertiva, né, para poder todos os fiscais organizados, e a gente, você vai abordar por aqui, você vai por ali, a gente organiza essa fiscalização para conseguir ter o êxito. E aí fizemos a segunda fiscalização, e o comportamento foi exatamente o mesmo. As pessoas se esconderam, e aí, como a gente foi com uma equipe maior, eles não conseguiram fugir, mas todo mundo que estava irregular adentraram nessas 3 salas, se trancaram e o coordenador falou, aqui vocês não entram. Aí, no dia me ligaram, eu falei, fala que vai chamar a polícia. Aí fala, quando tu chamar a polícia, você pode chamar. Nem a polícia aqui vai entrar. Vamos lá, vou te falar o que nós fizemos com ele. É o próximo item, por isso que eu vou te responder a sua pergunta no próximo item. Nesse caso, o coordenador do plantão, que é um corretor de imóveis, foi autuado por transgredir normas de ética profissional e deixar de auxiliar a fiscalização. Está lá em embasamento legal, resolução 326, que é o Código de Ética, artigo 3º, inciso 9º, e no decreto 81871, inciso 1º, do artigo 38. Autuamos ele por transgredir norma de ética profissional e ele assinou a autuação. E aí eu te pergunto, você acha que ele abriu a porta? Não abriu. E as pessoas ficaram lá dentro trancadas. Bom, aí me relataram isso, eu falei, relata em auto de constatação novamente tudo o que está acontecendo. E a gente começamos a pensar, o que nós vamos fazer nesses casos? E se isso começar a ser recorrente, o que nós vamos fazer? Essa é a sala. Tem aqueles... No meio, tá. Aqui, está vendo que está escrito acesso restrito? Não sei se dá para ler, mas está escrito acesso restrito aqui. Essa daqui é a sala do tour virtual, onde essas pessoas, quando a gente chegava, eles se escondiam, eles caíam todo mundo lá para dentro. E era em massa, tá? Um monte de gente lá para dentro. Aqui, a foto não está muito boa, mas aqui é uma foto do lado de fora da rua, onde tem 2 portas aqui, uma aqui e outra aqui, que é a sala do depósito do material e a outra sala do jurídico, que é onde as pessoas também entravam, trancavam a porta e estava escrito acesso restrito. Bom, o que nós temos feito em São Paulo que tem funcionado muito bem? Diante desse cenário, nós agendamos uma visita aí com os coordenadores nossos na sede da empresa, da imobiliária responsável por aquele plantão. E com qual discurso? Falou, olha, a gente está tendo problema naquele plantão. A gente está chegando lá, as pessoas estão se escondendo, vocês vão ter problema. Já autuamos o coordenador do plantão, e se a imobiliária continuar sendo conivente com esse tipo de comportamento, vocês também serão autuados. Com qual o propósito de fazer essa visita institucional? Para eles colaborarem e não ter problema. E a gente fala, se precisar vir com a polícia, a gente vai, como a gente já tem feito em outros plantões, e fomos com esse discurso nessa visita institucional, e temos feito isso em outros casos, e está dando certo em alguns casos, mas nesse caso, depois da visita institucional,
uma semana depois, nós voltamos para o plantão, e o comportamento foi exatamente o mesmo. Não resolveu. E nesse percurso de todos esses procedimentos que a gente vinha adotando, começou a chegar uma enxurrada de denúncia. Nesse caso, que foram 14 ou 15 denúncias que chegaram em um curto espaço de tempo. E aí eu trouxe 3 denúncias que chegaram lá. E quem que denuncia quando está no plantão? É o corretor que está lá vendo o que está acontecendo. E a denúncia diz assim, ó, presidente, foi para o nosso presidente essa denúncia. Quero agradecer e parabenizar a equipe que realizou a fiscalização no empreendimento tal, de Barueri. A fiscalização foi realizada no dia 1/9, por volta das 10h20. Os fiscais agiram de forma muito profissional. Presidente, porém, esse trabalho não pode parar. A própria fiscalização presenciou a quantidade de portas que foram trancadas, escondendo os irregulares e outros que saíram correndo. Mesmo com esse trabalho brilhante, as salas do cinema e sala de tour virtual estão reservadas para os pseudocorretores. Essa é uma das denúncias. A outra. Solicito fiscalização nesse projeto, pessoas vendendo imóveis de R$500 mil sem creche, sem estágio, sem ingressar no curso de formação, ou seja, chega, simplesmente participa da roleta, panfletagem sem creche, oferta ativa sem preparo nenhum, exemplo já dos gestores despreparados, com creche vencido, ignorando as regras de conduta pela legislação do CRES. Fiscais do CRES estiveram no plantão, e o plantão com 70 pessoas na roleta, e muitos se esconderam na sala do tour virtual e não foram fiscalizados. Essa é outra denúncia. E há mais um exemplo. Amanhã, 2/2, terá evento na parte da manhã, e como sempre estará cheio e lotado de sem estágio nem cresce, que vendem, divulgam, e alguns são até coordenadores de equipe de vendas. São organizados, avisam por grupos, e o CRES está chegando, e escondem em salas de depósitos do banheiro, tiram o sarro da equipe do CRES. E começou a chegar um monte de denúncia nesse teor, com esse comportamento, e a gente tentando resolver e não conseguia. Bom, como eu falei já, após aquela visita institucional, nós retornamos no plantão e o comportamento foi exatamente o mesmo. E aí eu pergunto de novo, e aí? Vamos lá, colega. E para essas pessoas que estão fazendo a própria denúncia, ver se consegue nome por extenso, nome incompleto desses exercícios legais, que a gente consegue autuar, fazer a autuação aí via online, né? Que a gente consegue fazer a busca dos dados dessas pessoas para a gente poder fazer a autuação. Isso ajuda muito isso. Poderia, mas assim, nem todo mundo está disposto a colocar, a fornecer, eles só querem denunciar e que a gente vai lá e resolva o problema, normalmente é isso. Mas é uma solução que talvez resolveria, se as pessoas que estão denunciando tivessem boa vontade. Mas aí eu vou falar agora exatamente o que nós adotamos para resolver esse problema. Pois não, colega? Olha, para nós que estamos no dia a dia da rua da fiscalização, a gente tinha certeza que eram pessoas que não tinham CRES. Mas, assim, certeza 100% não tinha como garantir, né? Certo. Mas enfim, era uma probabilidade muito grande. Certo. O agente de fiscalização, quando está na rua, eu acredito, pela prerrogativa até constitucional, ele pode haver a fundada suspeita de que essa pessoa está praticando um ato ilegal. Certo. A partir do momento que ele constata a flagrância do ato, aquele domicílio ali profissional deixa de ser um domicílio inviolável, assim eu acredito, né? E aí sim, há de se poder penetrar naquela sala e a pessoa sair. Mas você acha que não seria um risco muito grande fazer isso, sem ter a certeza de que aquelas pessoas estão irregulares? Sozinho sim, com apoio policial não. Porque você falou que a polícia é a polícia fala, não posso entrar, mas a partir dessa fundamentação pelo agente público, ele defende ofício, o que ele está falando ali, o agente de segurança pública, ele vai, creio eu, que vai agir. Falando isso também como ex-agente de segurança pública, como o senhor também foi. Tá. Né? Então, eu vou te falar como policial policial agora. Se eu chego numa ocorrência dessa, exatamente nesse contexto, eu não entraria e não autorizaria ninguém a entrar. Certo. Não tem como, né, doutor? Bom, então vamos lá. Aí eu vou... Pois não, quem... Júlio, até porque é um crime de menor potencial ofensivo, né? Sim, Aí, bem lembrado pelos aí, é um crime de menor potencial ofensivo, você vai correr um risco muito grande de responder um crime muito maior, abuso de autoridade, aí tem um monte de coisa. Bom, aí eu vou lá agora, vamos para a solução que nós tivemos lá em São Paulo, para a gente não perder muito tempo.
Não sei se todos têm conhecimento, acredito que sim, mas eu imagino que não é uma prática muito comum entre os conselhos. Existe uma fundamentação legal para que os conselhos sejam autores de ação civil pública. E aí nós sentamos com o nosso corpo jurídico, né, com o apoio da diretoria, o doutor Milton também colaborou muito nesse caso. Nós sentamos, reunimos e contextualizamos tudo o que aconteceu e decidimos por ingressar com uma ação civil pública contra aquela imobiliária que era responsável pela intermediação naquele plantão. E olha o que diz lá na Lei 7.347, artigo 5º, fala o seguinte: tem legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar o Ministério Público, que é quem mais normalmente é autor de ação civil pública, né? Mas está lá no inciso 4º, lá, ó. A autarquia, a empresa pública, a fundação ou sociedade de economia mista. E foi exatamente o que nós fizemos. Indo mais além na lei, lá no artigo 1º fala o seguinte: regem-se pela disposição dessa lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados ao meio ambiente, e aí, nesse caso, foi a fundamentação que o nosso grupo jurídico encontrou para poder instaurar essa ação, que é ao consumidor e a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. Existe interesse coletivo e difuso nesse caso? Com certeza. A sociedade pode estar sendo prejudicada. Então, foi com esse embasamento nesta lei que o CRES São Paulo, no artigo 3º ainda fala: a ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. E aí foi através desse artigo 3º que nós fizemos, dentro dessa ação civil pública, um pedido liminar para quê? Então, diante de todo o histórico, ingressamos com uma ação civil pública na Justiça Federal, com pedido liminar requerendo o ingresso em todas as dependências do plantão com apoio policial. Esse foi o nosso pedido na ação civil pública, eu vou detalhar melhor isso. E aí eu coloquei, isso para não esquecer de falar, uma coisa muito importante. Lembra que quando eu comecei a contar esse caso, eu falei, olha, desde o início, desde a primeira fiscalização, nós começamos a relatar isso em auto de constatação. Isso é muito importante. Você começar a documentar tudo, porque isso foi fundamental para o êxito dessa ação. Então, no pedido do CRES, na nossa petição, e aí a gente pode depois verificar a possibilidade de fornecer a peça para vocês, para que vocês possam ter uma noção do que nós pedimos e como que nós fundamentamos isso. No pedido, aí eu coloquei só uma parte dele, obviamente, né? Diz lá o seguinte: isso é o pedido do CRES na petição inicial. Seja concedida liminarmente tutela jurisdicional para que, em sede de cognição sumária, seja o CRES representado por seus analistas de conformidade, como eu disse que são os fiscais, né? Autorizado a realizar a fiscalização em todas as dependências físicas, inclusive as restritas, no plantão empreendimento denominado tal, solicitando a este meritíssimo juiz, desde já, ingresso forçado dos agentes públicos deste conselho profissional, com apoio e acompanhamento da força policial para o cumprimento da medida pleiteada. Esse foi o nosso pedido. E, pasmem, a gente achou que ia demorar, saiu em uma semana. A liminar. Foi muito rápido, a gente também ficou surpreso. Ainda na nossa petição, né, ao final, seja confirmada a liminar tutela provisória de urgência antecipada, anteriormente requerida, com a procedência do pedido de ingresso forçado dos analistas de conformidade do CRES São Paulo, em todas as dependências do estabelecimento físico do plantão, diante do ato atentatório à administração pública, determinando a requerida que se abstenha e a impedir, dificultar, embaraçar a regular fiscalização realizada por este ente da administração pública indireta, sob pena de ser habitada a multa diária a ser imposta pelo meritíssimo juiz, em valor moderado e ponderado, sem perder o seu caráter pedagógico. Inclusive, no nosso pedido, a gente pede para que fosse aplicado multa diária se eles não cumprissem. Bom, também no nosso pedido, isso aqui é muito importante, que aí no segundo caso vocês vão perceber o que o juiz fez, mas enfim, vamos lá. Seja decretado o sigilo da peça processual para evitar a frustração da medida liminar pleiteada na hipótese de deferimento com base no artigo 189, inciso 1 do Código de Processo Civil. Por que a gente pediu sigilo? Porque se não pede sigilo, a parte contrária vai se manifestar, vai ser notificada a se manifestar e vai perder todo o efeito que nós pleiteamos naquela medida. Então, foi esse o pedido que nós fizemos nessa ação civil pública. E aí que vem a cereja do bolo, né?
o juiz decidiu muito rapidamente, e aqui está a descrição do que o juiz descreveu. O juiz foi além do nosso pedido. Vocês vão entender. Diante desse, aí aqui é o juiz falando, né, na decisão dele. Diante desse cenário, compreendo que, aí eu destaquei isso porque é o que eu falei das provas que nós construímos. As denúncias que foram chegando, nós juntamos todas. Os autos de constatações que os analistas fizeram em cada fiscalização, nós juntamos todos. O auto de infração que nós fizemos contra o coordenador que dificultou a fiscalização, nós juntamos no processo também. E aí o juiz coloca na decisão dele, ó. Compreendo que estão suficientemente demonstrados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência na espécie. Defiro a tutela de urgência e imponho à parte requerida a obrigação de permitir o ingresso da parte autora, o Conselho Profissional, na integralidade das dependências do empreendimento, localizado no endereço tal, para que a autarquia promova a averiguação da regularidade do exercício profissional dos corretores de imóveis, além do exercício das competências fiscalizatórias que lhes são próprias. Deverá ser confeccionado o relatório minucioso sobre a diligência, atentando-se à ação fiscalizatória ao estrito âmbito de atuação do Conselho Profissional. E aí ele complementa, que agora que vem a cereja do bolo realmente. A parte requerida deverá observar esta ordem judicial, sob pena de multa automática de R$10.000, que foi o nosso pedido para aplicar a multa, e o juiz colocou isso na decisão, de R$10.000 por dia de descumprimento, além de eventual configuração de ilícito penal, intime-se pessoalmente. E aí aqui que eu achei sensacional. Fica, desde logo, o oficial de justiça, aí nesse caso ele determinou que fosse através de oficial de justiça, autorizado a requerer força policial para o cumprimento da tutela de urgência, bem como proceder o arrombamento de eventuais portas, caso necessário para o cumprimento da tutela de urgência. Deverá lavrar certidão minuciosa e completa sobre a diligência. Nós não pedimos para arrombar a porta na petição lá, e o juiz concedeu. Então, veja, aí isso aqui, eu vou contar um caso engraçado depois lá na hora da operação. Antes de eu passar esse vídeo, aí eu vou falar como que aconteceu a operação. Chegou a liminar, o doutor André me ligou na hora, o doutor Milton ficou sabendo também. Júlio, saiu a liminar, o juiz deferiu. Vamos organizar a operação agora. Vamos ter que acionar o oficial de justiça, porque é ele que vai fazer o cumprimento da liminar. Aí contactaram o oficial de justiça, agendamos uma data para um sábado, acho que a decisão saiu numa segunda, nós agendamos para o sábado seguinte. E aí montamos uma operação com 14 analistas nossos, 6 viaturas da Polícia Militar e 2 oficiais de justiça. Agendamos uma preleção na base da Polícia Militar, lá próximo ao plantão. Fizemos uma preleção orientando os analistas como que seriam as abordagens, qual seria o papel do oficial de justiça, aí ele falou como que ele agiria, ele que faria o comunicado ao responsável do plantão. Saímos em comboio lá para o plantão, as viaturas do CRES, as viaturas da polícia, os oficiais de justiça, e fomos no plantão. Chegamos no plantão, aí eu até falei para o pessoal, não se apavora, só evite que pessoas saiam do plantão, porque lá dentro a gente tem autorização para fiscalizar qualquer local. Fizemos as abordagens de todo mundo, inclusive 2 pessoas tentaram fugir ainda, a gente conseguiu abordar com apoio policial, e essas pessoas estavam irregulares e foram autuadas. E aí o oficial de justiça nos acompanhou até o responsável do plantão e deu a notícia, falou, olha, estamos com uma liminar, e a gente vai... obviamente, na hora que nós chegamos de fora, nós já percebemos as pessoas se escondendo dentro daquelas salas. Igualzinho, o comportamento não mudou nada. Só que dessa vez, né? Bom, chegamos lá, demos a notícia para o responsável, para o coordenador do plantão. E, pasmem, o coordenador do plantão falou, não vou abrir. Aí, na hora que a gente estava aí, que é a parte engraçada, né? Quando você vê que o policial está com uma ordem judicial, ele fica mais valente ainda. O policial me abordou e falou, Júlio, posso dar uma lida na decisão? Eu falei, pode. Aí ele leu. Aí ele estava com um colega dele, ele falou assim, aí ele leu, falou assim, arrombamento de porta. Ele falou, se tiver que arrombar, sou eu. Aí ele falou, não, sou eu. Aí ficaram discutindo quem queria arrombar a porta. Eles ficaram os dois, não sou eu que vou arrombar. Eles estavam loucos para arrombar a porta, porque tinha uma ordem judicial para isso. Bom, e aí ele resistiu muito, o doutor Milton estava presente, ele lembra muito bem, o oficial de justiça começou a pressioná-lo, falou, você tem que abrir essa porta, senão não vamos ter que arrombar. A gente não quer arrombar a porta. Ele não tem que ligar para o advogado, aí ligou para o advogado falou, não, espera que eu já estou chegando aí, e aí passou isso mais de 1 hora nessa negociação. Eu acho que o oficial de justiça foi muito tranquilo nesse, ele podia de imediato já mandar arrombar a porta. Ele falou, aí o advogado estava demorando, quando deu
acho que deu mais 1h30, né, Milton? Mais ou menos isso. O oficial falou, não vou esperar mais, se ele não chegar em 10 minutos, nós vamos arrombar essa porta. E já chamou os policiais, e aí o advogado chegou. Aí não deu outro. O advogado chegou, ele leu, releu, falou, ó, não tem escolha, abre. Pode abrir. Não é? Seria mais fácil, né? Mas ele fez questão de comparecer e quis ler de fato. Também valorizou o trabalho dele, né? Bom, e aí, obviamente, quando nós abrimos a porta, a principal foi a sala do tour virtual. Era uma sala de aproximadamente 4 metros quadrados, tinha 10 pessoas lá dentro. Uma sala sem nenhum tipo de ventilação, escura, porque era uma sala de tour virtual, é como se fosse um estúdio, né? E estava tudo apagado e as pessoas tudo acuadas lá dentro. Confesso que deu até dó, né? Mas, enfim, abrimos lá, tinha 10 pessoas lá dentro. Além daquelas 10 pessoas lá dentro, tinha 2 salas do do jurídico e do depósito. Aí tinha mais 2 numa sala, 2 na outra, e um banheiro de 1 por 1, mais ou menos. Tinha 2 marmanjos mais ou menos do meu tamanho, que ficaram lá 1h30, trancados no banheiro. Trancados no banheiro, 2 homens grandes mesmo, de verdade. 1h30 dentro do banheiro lá, trancados, e obviamente todos estavam atuando no plantão, de fato, assumiram, e todos foram devidamente autuados. Então, esse caso foi o primeiro que nós tentamos, tivemos êxito, e aí a gente percebeu que tem uma saída para esse tipo de situação. E eu podemos fazer uma analogia para outras realidades. Isso aqui dá para ser aplicado, por exemplo, num escritório pequeno, que você chegou lá, a pessoa correu para o fundo do escritório, se escondeu na cozinha e falou, não, aqui você não entra. Cabe uma ação dessa? Cabe. Mas, obviamente, que a gente tem que ter elementos. Não basta, e é isso aí, eu até conversando com o Milton sobre isso, nós não podemos banalizar esse tipo de procedimento. Esse instrumento jurídico ele é muito poderoso, mas ele não pode ser banalizado. O cara falou não para você, vamos entrar com uma ação civil. Não. Nós temos que ter argumentos, o Júnior falou muito bem disso, né, de argumentar, de dialogar, e a gente tem que resolver, nós temos que ter essa capacidade de resolver. Mas quando chega numa situação dessa que nós tentamos de todas as formas resolver e não foi possível, aí sim eu acho que cabe uma ação civil pública, mas que pode também ser aplicado no escritório menor, no escritório de médio porte, enfim. Mas tudo isso desde que nós consigamos construir provas e dar elementos para que o juiz possa decidir favoráveis. Que você chega lá somente com uma declaração do fiscal de que a pessoa impediu a entrada dele, eu acho pouco provável que o juiz dê uma decisão favorável. Nesse caso, nós tínhamos muitos elementos, né? E aqui eu tenho um vídeo, que é o Cresce Informa, que a gente divulga todos os trabalhos do Cresce, que fala sobre essa operação. Eu vou passar para vocês aqui. Conselho flagra pseudocorretores em plantão de vendas. O Departamento de Fiscalização do Cresce São Paulo, com o apoio da Polícia Militar, realizou uma operação de fiscalização em um plantão de vendas em Barueri. O Conselho já havia recebido denúncias da presença de pseudocorretores, mas em outras diligências, os analistas de conformidade não tinham tido acesso a todas as dependências do local. Por essa razão, a assessoria jurídica da entidade obteve uma liminar da Justiça Federal. A ação envolveu 14 analistas, 3 coordenadores, 2 chefes de setor e 2 oficiais de justiça para garantir o cumprimento da decisão judicial. Ao chegar ao local, a equipe notou uma grande movimentação e enfrentou alguma resistência por parte dos responsáveis pelo plantão em relação ao acesso às áreas. Confirmando as denúncias recebidas, essa é a salinha onde as pessoas se encontraram 10 escondiam. pseudocorretores escondidos em uma pequena área mal arejada e escura de 4 metros quadrados, além de 5 falsos profissionais em uma sala anexa e no banheiro do plantão. Ao todo, somados aos 25 corretores regulares presentes, 19 pseudocorretores foram autuados, juntamente com uma corretora de outro estado que operava em São Paulo sem a devida inscrição. O presidente do Cresce São Paulo, José Augusto Viana Neto, destacou a ação preventiva do Conselho para evitar a facilitação do exercício ilegal da profissão pelas imobiliárias e a intenção de utilizar a justiça quando o acesso a locais de fiscalização for impedido. Bom, e aí já mostrou o resultado, foram 19 pessoas autuadas nesse plantão, neste dia. E depois que nós tomamos essa providência nesse plantão, nós retornamos outras vezes lá. E aí estava tudo certinho. Não tinha ninguém irregular, inclusive nem estagiário eles queriam mais.
Eles só deixaram corretores credenciados para poder fazer esse plantão. Isso eu acho que é resultado do trabalho que nós fizemos, e eles entenderam o recado que, se tiver algum tipo de comportamento nesse sentido, nós vamos até a última para poder resolver. E é importante a divulgação desse tipo de trabalho nas mídias sociais, no site e tudo mais, porque o efeito pedagógico é muito importante, para que outras empresas não adotem o mesmo procedimento e a gente comece a ter que toda hora ter que ficar se desdobrando para conseguir concluir a fiscalização. Sim, sem dúvida. Tem Pois não. Exatamente. E, como eu disse, a gente foi... Exato. O senhor falou muito bem. Eles estavam na certeza da impunidade, porque aqui o CRES não vai entrar, só vai entrar com ordem judicial, só que eles não esperavam que a gente ia conseguir, né? Então, pois não. Foi. E, obviamente, vai ter 19 facilitações ali, né? Então, não tem como a imobiliária não... Ela é a principal responsável. Mesmo porque, veja só, nós fizemos uma visita institucional lá e falamos, ó, está tendo problema. Vocês vão resolver ou a gente vai ter que tomar outra medida? E depois dessa visita, voltamos no plantão e o problema persistiu. Então... Em sede recursal, fui responsável, uma relatoria onde eu mantive a decisão do CRES de São Paulo, foi 1 quilômetro de condições. Perfeito. Excelente. A gente não pode ser conivente com esse tipo de comportamento. Então, eu vou tentar correr aqui, que o Júnior já está me pressionando aqui. Eu vou citar outro caso, eu vou ser mais breve, porque o procedimento foi exatamente o mesmo, só que ele tinha uma situação diferente, que é como eu disse lá no início. Esse segundo caso era um plantão também, só que o que eles fizeram? Eles alugaram uma sala, ou compraram, nós não sabemos, uma sala ao lado do plantão, onde eles escondiam essas pessoas. A gente chegava no plantão, eles corriam pela calçada, entravam nessa sala e tancavam a porta. E aí o fiscal foi até lá, abordou, ele falou, aqui vocês não entram, aqui é área privada, vocês não podem entrar. E não entramos, obviamente. E aí fizemos todos os procedimentos que eu falei no caso anterior, todos. Fizemos a primeira visita, na segunda visita fomos com uma equipe maior, e o problema persistiu, as pessoas correndo, se escondendo nessa sala. E aí fizemos uma visita institucional na sede da empresa, estamos tendo problema, a gente não quer acionar a polícia, enfim, fizemos tudo o que a gente fez no caso anterior e o problema persistiu. O que nós fizemos? Fizemos a mesma coisa, entramos com uma ação civil pública. Essa é a sala, aqui é uma sala comercial com uma portinha de ferro, o plantão, aqui era o plantão, já estava montado, nessa foto é antiga, mas aqui que eu peguei do Google, aqui estava montado o plantão, as pessoas corriam pela calçada e entravam aqui. E aí a gente não pegava, porque a gente estava chegando com a viatura, os caras já estavam correndo. E olha como que era dentro dessa sala. Os panfletos dos pseudo-corretores, tinha alto-falante aqui em cima, que lá do plantão eles acionavam, o CRES está aqui. Isso porque a gente ficou sabendo depois, né? E eles anunciavam, inclusive, essas pessoas que participavam da roleta, eles acionavam por este alto-falante, corretor fulano, sua vez. Aí ele saía lá e... Era organizado o negócio. Bom, e aí... Em virtude disso, eu já falei que nós realizamos todo aquele procedimento e o problema persistiu, mais uma vez, ação civil pública com o mesmo propósito, e aí nessa petição, nós já tínhamos uma referência favorável, e foi citada, né, já vai criando jurisprudência. E nós citamos, inclusive, na petição, que do caso anterior, para que o juiz pudesse decidir favorável também. E aí, vamos lá, pasmem no que o juiz decidiu. Aí o despacho do juiz. A gente fez a petição e o juiz despachou também rapidamente. Em análise sumária, inerente à apreciação do pedido formulado em caráter liminar, tratando-se de pretensão fundada principalmente sobre matéria de fato e considerando a natureza coercitiva da medida pleiteada, entendo ser necessária a oitiva prévia das correntes, porque eram duas imobiliárias, tá? Entendo necessária a oitiva prévia das correntes a ser realizada no prazo de 72 horas. O que o juiz está falando aqui? Para a parte contrária se manifestar quanto ao nosso pedido. E aí? Aí vai perder todo o efeito, né? E no nosso pedido nós deixamos bem claro a questão do sigilo. E o juiz não atendeu. O que nós fizemos? Agravamos. Aí o nosso jurídico foi lá, fez um agravo de instrumento, pedindo... Cadê? Inicialmente requer que seja concedido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, inicialmente para suspender a decisão de intimar os agravados a se manifestarem nos autos da ação civil pública ajuizada, sob pena de frustração à fiscalização. Obviamente que se eles ficarem sem sabendo, a gente não ia ter êxito nenhum.
Eles iam fechar aquela salinha lá do lado, lá, e não ia colocar mais ninguém, a gente não ia pegar mais nada. E nesse plantão também, as pessoas se escondiam lá dentro também. Tinham 2 salas de depósito do material que eles também se escondiam, tá? E aí o desembargador, né, através do nosso agravo, decidiu o seguinte: ante exposto, defiro parcialmente a antecipação, porque a gente pediu para que ele desse a decisão, mas ele não decidiu, ele queria que o juiz singular decidisse. Aí ele coloca: defiro parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a prévia manifestação dos agravados. Até que o juiz singular se manifeste expressamente acerca do pedido. O que nós pedimos? Para ingressar lá forçadamente nas dependências. Em sede de tutela provisória, compulsando os autos originais. Verifico que que as agravadas não foram integradas ao polo passivo da lide. Nós não colocamos eles como parte, né? Razão pela qual não se mostra necessária a intimação para a contraminuta. Ademais, a eventual ciência da existência do presente recurso poderia, em tese, prejudicar os fins da tutela provisória. Foi o que nós colocamos no agravo lá, né? Assim, por se tratar de ação civil pública, desse vista ao Ministério Público Federal para apresentação de parecer nos termos do artigo tal. Bom, o desembargador decidiu, o juiz recebeu a decisão e no mesmo dia ele já decidiu também. Quando ele recebeu a decisão do tribunal, ele deu a decisão lá. Aí ele fala, o juiz singular, né? Após o agravo. Em face do teor das mencionadas denúncias anônimas, e aí olha que importante, dos autos de constatações dos analistas do Conselho, ele usou os autos de constatações dos analistas como fundamento para ele poder decidir, né? Então, olha a importância de a gente relatar tudo que a gente se depara numa fiscalização. Dos autos de constatação dos analistas do Conselho, o autor, e dos elementos fotográficos trazidos à colação, nós juntamos fotos e tudo que podia, entendo restar configurada a verossimilhança dos fatos narrados na inicial. Ainda que a efetiva situação dos agentes das CORRES demande regular investigação, a atuação dos seus profissionais, inibindo a incursão dos fiscais, configura-se ação contra a legem, ou seja, contrária à lei, obstando a instauração dos procedimentos administrativos devidos. E aí ele coloca, o perigo in mora, o perigo de demora, no caso, né, também resta demonstrado, haja vista que as vendas imobiliárias já vêm sendo promovidas no estande comercial, expondo potencialmente ao risco os consumidores contratantes. Diante do exposto, defiro a tutela de urgência para autorizar a incursão dos analistas do Conselho Autor nas dependências físicas do estande de vendas do empreendimento denominado tal, notadamente no edifício localizado na rua número 18A, que é a casinha do lado lá. Nós colocamos no pedido para fiscalizar o plantão e aquela casinha que eles estavam se escondendo, e o juiz decidiu favorável para fiscalizar o plantão e a casinha ao lado, promovendo a averiguação da regularidade do exercício profissional dos corretores a serviço das CORRES e a adoção das medidas administrativas necessárias, autorizadas desde já, a requisição de auxílio de força policial em caso de resistência, servindo presente como ofício. Nesse caso, o juiz não pediu oficial de justiça, quem foi fazer o cumprimento fomos nós mesmos, através do nosso corpo jurídico e também com o apoio policial. E aí, vou contar como que foi o desfecho dessa ocorrência, vou tentar ser rápido, tá, Júnior? Cadê o Júnior que está me impressionando? Esse caso nós fizemos a mesma coisa, marcamos uma preleção na sede da Polícia Militar, eles foram acho que com 7 viaturas, nós fomos com, quantos que foram? Acho que foram 20, eu não lembro exatamente o número, fomos com uma equipe grande, organizamos a abordagem, chegamos no plantão, fatalmente aconteceu o que a gente já esperava, as pessoas se esconderam, só que tinha pouco nesse dia, 2 se esconderam naquela salinha anexa, aí até então eram só esses 2. E aí a gente estava lá, finalizando a poxa, pegamos só 2, né? Passou muito tempo, a gente imaginou. E aí tinha uma salinha de um depósito lá de material, que um dos fiscais me alertou, falou, Júlio, tem uma sala fechada ali, está trancada. Aí eu chamei o coordenador do plantão, falei, olha, eu preciso que você abra essa porta. Ele falou, não tem a chave. Eu falei, mas com quem que fica a chave? Vai ficar na construtora. Eu falei, então liga para a construtora aqui, a gente tem autorização judicial para fiscalizar todas as dependências. Ele, eu estou tentando, não estou conseguindo, e começou a enrolar, e começou a demonstrar um certo nervosismo, e a gente começou a perceber que ele estava mentindo. O juiz não decidiu, mas a gente tinha autorização para entrar, né? Ele não colocou para arrombamento de porta, como o outro, mas a gente tinha autorização. Resumidamente, a gente falou para ele, é o seguinte, se você não autorizar, vamos abrir a porta, nós vamos chamar um chaveiro, vamos abrir a porta e vamos entrar. Aí ele, pode chamar, e a gente chamou, o chaveiro chegou. E aí, quando o chaveiro começou a mexer a porta lá,
o doutor Milton, o doutor André estava conversando com o coordenador do plantão, eu estava lá acompanhando o chaveiro, aí conseguiram convencer o cara a abrir a porta. Ele veio, né, todo sem graça, era uma sala de 1 metro de largura, com 2 de comprimento. Quando a gente abriu, tinha 6 pessoas lá dentro. Uma sala também sem ventilação, muito calor, e aí a gente tem até a filmagem, mas não vou expor as pessoas, obviamente, mas essas pessoas saindo constrangidas daquele ambiente. E aí, mais uma vez, conseguimos ter o êxito e o resultado que a gente esperava através de uma ação civil pública. Então, esses 2 casos eu quis trazer como exemplo e volto a reforçar. Não quer dizer que isso deva ser aplicado no regional de vocês. Eu trouxe como exemplo e aí, né, obviamente, vocês, junto com a equipe do jurídico, se porventura enfrentarem uma situação semelhança, para que vocês saibam que existe essa possibilidade. E nós temos aí um caso de que funcionou. 2 casos, né? E aí eu só coloquei algumas observações, né? A ação civil pública, como eu falei, deve ser sempre o último recurso, né? A gente tem que esgotar os meios para conseguir concluir a nossa fiscalização sem apoio policial, sem ação civil pública, porque nós temos treinamento suficiente para poder conseguir resolver. Mas, se for necessário, a gente tem esse instrumento jurídico. A visita institucional tem sido muito interessante para o CRES São Paulo, a gente tem feito isso e tem surtido resultado. Em muitos casos, nesses 2 casos não funcionou, mas em outros funcionaram. A gente foi lá, conversou com o responsável, quando a gente volta no plantão está tudo certo, não tem mais pseudo-corretor, então, se for o caso, vocês fazerem essa visita institucional quando necessário, eu acho muito válido. Falei sobre isso, né, em casos de imobiliárias menores, escritórios pequenos, que vocês enfrentem algum tipo de dificuldade, também caberia aí uma ação civil pública. Eu falei também sobre isso, que em casos que só com apoio policial resolve. Nós fizemos muitos casos com apoio policial que não tinha possibilidade das pessoas se esconderem, e funcionou. O problema era só as pessoas correrem e se evadir. O policial abordava, a gente autuava e está tudo certo. Mas nesses 2 casos as pessoas se escondiam dentro do próprio plantão, né? Então não dava. Falei muito disso também, juntar o maior número de elementos possíveis, né, para poder subsidiar o pedido. E a divulgação, que aí o efeito pedagógico é muito importante. Beleza? Então, sobre essa questão da ação civil pública, era isso que eu tinha para falar. Eu só vou falar agora, bem superficialmente, se o Júnior me deixar, sobre o acordo de cooperação técnica do Ministério Público do Trabalho com o COFES. Alguém aqui já aplica esse acordo? Não. Nós, do CRES São Paulo, como eu disse, nós convidamos o doutor Gustavo Riso para ir até São Paulo fazer uma palestra para os nossos analistas e para o nosso departamento jurídico. Ele fez, aí a gente teve a oportunidade de perguntar muito, pedir sugestões de procedimentos e criamos um procedimento no CRES São Paulo, que a cada 30 dias, eu não vou aqui ficar citando os termos do acordo, que senão não vai dar tempo, mas eu vou falar o que nós temos feito, tá? O que a gente tem feito? A cada 30 dias, nós identificamos nas autuações se o autuado está vinculado a alguma instituição de ensino, porque o procurador do trabalho, ele falou que é muito importante a gente combater as instituições de ensino que estão colaborando para o exercício legal e as imobiliárias também, as grandes imobiliárias que também estão contribuindo para muitos casos de exercício legal. Então, neste ofício, nós citamos, durante os últimos 30 dias, qual foi a instituição de ensino que teve alunos, maior número de alunos autuados. E a gente pega esses números, nós tivemos um mês lá, que uma escola teve 59 pessoas autuadas por exercício ilegal da profissão. Ou seja, o aluno está estudando, mas não está aprendendo nada, porque a escola não está orientando ele como ele deve atuar no mercado imobiliário, porque ele foi autuado por exercício ilegal da profissão. E também a gente relaciona as imobiliárias que estão tendo maior incidência de autuações de exercício legal. O que diz o acordo? Que a gente tem que enviar o relatório ao Ministério Público do Trabalho com essas informações para que eles possam agir e combater o exercício legal da profissão e o desvirtuamento da lei de estágio. Então, nós temos feito isso lá no CRES São Paulo. Depois, se vocês quiserem, a gente quiser conversar nos bastidores, quem quiser me procurar, eu explico com mais detalhe como a gente tem feito, mas isso também é uma ferramenta poderosa aí no combate ao exercício legal da profissão. Infelizmente, o tempo era curto, eu queria falar mais sobre isso, mas eu acho que deu para explanar o que eu pretendia aqui hoje. Tá bom? Agradeço a atenção de todos e até uma próxima. Será que vai ter perguntas? Obrigada, senhor Júlio, pelas contribuições. Ao longo da palestra, vocês puderam interagir. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Bom, então, convido o presidente do CRES Sergipe,
Dr. André Cardoso para entrega do certificado.